Juliana. Queremos orar agora para que o Senhor continue usando a tua filha com poder, graça e ousadia. Ministra os nossos corações, porque nós precisamos ser ministrados por Ti. Usa, Senhor, a Tua filha nesta noite como voz profética aos nossos corações, como aquela que vai alinhar através da Tua palavra as nossas vidas nessa noite. Nós precisamos Te ouvir. A cada coração, Senhor, que está neste lugar e aqueles que estão nos assistindo, Senhor, seja plantada a Tua semente transformadora e curadora. Que o Teu Evangelho, Senhor, venha a Senhor frutificar e dar muitos frutos sobre as nossas vidas. Que aqueles que chegaram aqui por algum motivo, sem foco, com falta de atenção, neste momento, Senhor, aleluia, atraídos pela Tua presença nós somos. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. Vamos orar mais um pouquinho? Vamos orar mais um pouquinho, vamos clamar. Aquele que é digno de todo louvor. Se você veio aqui nessa noite para ouvir a minha voz, para de repente ouvir a minha pregação, eu vou pedir para você se desligar agora, porque nada aqui é sobre mim, nada aqui é sobre os irmãos que cantaram, tudo aqui é sobre Ele, tudo é sobre adorá-lo, tudo é sobre fazer a vontade dEle, atrair o reino e encontrar aquela presença que nos atrai, amém? Então, como a Nath disse durante o louvor, ela falou, nossa, parece estranho, parece que eu estou falando a mesma coisa, eu não sei como foi o seu dia, e é verdade. Então, a despeito de toda circunstância, se entrega para Ele, porque quando você faz isso, o reino vem, a forma dEle agir vem, e a palavra de Deus nos ensina buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas as coisas nos são acrescentadas, amém? Senhor de graça, Deus de maravilhas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, na Tua presença nós queremos estar, a Tua presença, Senhor, nesta noite nós desejamos atrair. Por isso, Deus, nós Te convidamos, Pai, nós Te convidamos, Filho, nós Te convidamos, Espírito Santo de Deus, para se fazer presente. Vem, Senhor, sobre nós. O Senhor é aquele que julga os nossos pensamentos, as intenções dos nossos corações, aquele que olha para nós e vê se há em nós caminhos maus, Pai. Em nome de Jesus, as nossas vidas, a minha vida, a vida dos meus irmãos, eu quero apresentar diante do Senhor, porque nesta noite, Senhor, eu não quero ser mas eu quero ser usada pelo Senhor para anunciar o Teu reino. Eu quero, Deus, nesta noite, Pai, nesta noite, que a forma do Senhor agir venha sobre nós e que o nosso pensamento seja modificado, o nosso pensamento torne-se cativo do Senhor agora, e não das circunstâncias, e não do mundo, e não das situações, e não das contas, e não da prova, e não dos amigos, mas que os nossos pensamentos sejam cativos do Senhor, Pai. Cria em nós nessa noite um coração puro. Dá para nós, Deus, um espírito obediente, disposto a fazer a Tua vontade. Que a nossa cerviz, Deus, não seja dura, mas que nós possamos nos prostrar diante do Senhor e atrair a Tua presença, Senhor, nesta noite, para que todo espírito de indiferença, todo espírito de mentira, de engano, de hipocrisia, de orgulho, seja tirado do meio de nós, Pai, e nós possamos Te adorar, nós possamos, Deus, ser encontrados do Senhor nesta noite, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Ache em nós, Senhor, nesta noite, estes adoradores. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, gera arrependimento, quebrantamento, Senhor, em nós, e nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, a atrair a Tua presença, a glorificar ao Senhor que é soberano, porque só o Senhor
Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Adore aí, crente. Não se preocupe. Adore, adore. Não se preocupe. Ela não vai pregar. Ela não vai falar. Ela não vai ler logo a Bíblia. Não. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Elogie o seu Deus. Manda um beijinho para Ele. Fala para Ele quão grande Ele é. Ele renovou as misericórdias dEle sobre você. A palavra de Deus nos diz em Lamentações que Ele renova as suas misericórdias todas as manhãs sobre nós. Ele renovou as suas misericórdias. Ele é aquele que nos dá a bondade. A misericórdia dEle nos segue. Então engrandeça, agradeça o Eterno, aquele que diz e acontece, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que é eterno. Nada para Deus é impossível, nada. Adore ao Senhor, exalte, elogie seu Deus. Ele é santo, 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 e a presença dEle nos atrai cada dia mais e mais e mais e mais. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito a nós. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra se cumpre, a Tua palavra é verdade. Obrigada, Senhor, pela Tua direção e pelas Tuas mãos poderosas. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você está ansioso para pegar a sua arma. Pega aí. Pega aí, pega aí. Pega aí. Talvez você tenha vindo pensando assim, nossa, que será que vão pregar hoje, né? Cadê o reloginho? Cadê o reloginho? Cadê o reloginho? Abre lá, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós estamos numa série de mensagens de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Eu trouxe várias traduções diferentes para a gente examinar nessa noite. A minha diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amém? Pode se assentar. Pode se assentar. Prega a palavra. Eu fiquei meditando nestes dias, neste versículo. E no livro, como um todo, no livro de Timóteo, pastor Denis já nos ensinou na semana passada. Se você não assistiu, tem lá no YouTube, volta lá, assiste. É importante aprender a palavra de Deus. Mas ele já nos ensinou que esta carta de 2 Timóteo foi escrita para Timóteo, Foi escrita como uma orientação para o pastor Timóteo. E Paulo escreveu, Paulo anunciou nessa carta alguns conselhos para o seu filho amado Timóteo. Quando você vai lá no capítulo 1, você já vê o endereço da carta. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos... Desculpa. Foi muitas folhas aqui. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Jesus Cristo, ao amado filho Timóteo. Então ele escreveu uma carta endereçada a alguém, e este alguém era o pastor Timóteo. Amém? E Paulo aqui,
como a gente já viu na semana passada, Paulo estava preso quando ele escreveu esta carta. Mas não somente preso, porque se você for estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que ele passou por muitos sofrimentos. E essa prisão não foi a única. Na primeira prisão de Paulo, ele foi preso por pregar a palavra. Agora, nessa prisão, claro, ele era um pregador da palavra, mas a acusação que pesava sobre ele não era uma acusação de tão somente ser um pregador da palavra. Ele estava sendo acusado de um crime, né? Os teólogos dizem que ele sofria ali uma acusação de ter botado fogo ali, né? Participado ali de toda aquela situação ruim que aconteceu em Roma. E ele estava preso, algemado, diferente das outras prisões que ele havia passado. Ele estava algemado lá no cárcere inferior, de onde só saía leproso ou morto. Então, no meio daquele cenário, ele entendeu que ele iria morrer. E aí, quando a gente, no próprio capítulo 4, no verso 6, diz assim, ó: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então, ele sabia que no meio de todas aquelas adversidades que ele estava vivendo, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele se sentia ali abandonado por muitos o rejeitaram, muitos irmãos na fé, muitos irmãos que ele ajudou a plantar as igrejas, que ele orientou, o abandonou. Teve pessoas, né, que o traíram literalmente. E ele estava preso nessa condição. E ele sabia que ele seria condenado à morte. E a condenação que acontecia lá em Roma era uma condenação dos criminosos, né? Era uma condenação por crucificação, né? Era o praxe deles. Mas como ele era um cidadão, diferente das outras pessoas comuns, né? Ele era cidadão romano, então ele recebeu o direito de morrer diferente. Ele foi degolado. E ele sofreu muito, mas em nenhum momento, quando nós estudamos a carta de 2 Timóteo, ele se abateu. Muito pelo contrário, ele usou a sua vida até o último dia para pregar a palavra. E ele deu diversos conselhos para Timóteo. Se você observar o livro com cuidado, eu te aconselho a fazer isso. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Tenha como uma meta, nesse mês aí de pregações, estuda o livro de Timóteo. Estuda. Começa amanhã, vai lá no capítulo 1. Acha os conselhos que Paulo deu para Timóteo. Tem vários. Tem vários. No capítulo 4, nós estamos usando aqui como tema um dos conselhos que ele deu, que é o do versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, quer dizer, com paciência e conhecimento. Esse é o último, né? O último dos conselhos que ele dá ali a Timóteo. Então, dentro dessa situação, dentro do cenário que ele vivia, ele jamais negou a fé dele. Ele continuou pregando a palavra. Sabe por quê? Eu quero que você leia comigo Salmos 138, versículo 2. Coloca para mim, Bia. Salmo 138, 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo,
e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. O que o Senhor engrandeceu acima do seu próprio nome? O quê? A tua palavra? A minha? Foi a minha? A palavra de quem? A palavra dele. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não muda. A palavra dele é a verdade, escrita para meu ensino. Então, acima do próprio nome dele, ele engrandeceu a sua palavra. E Paulo tinha esse conhecimento. Então, Paulo chegou logo para Timóteo e falou: mano, prega a palavra. Prega a palavra. Sabe, não é nada sobre você. É tudo sobre quem ele é. Então, prega a palavra. O nosso Deus é o verbo vivo, que desceu entre nós. Quando nós lemos João 1, o Senhor nos fala isso. A palavra é o próprio Cristo. Pregue a palavra. Pregue a palavra, porque esta palavra foi escrita para o meu ensino e para o teu, para que nós tenhamos uma vida abençoada. Abençoada. Olha o que diz também Hebreus 4:12. Coloca lá, Bia. Hebreus, capítulo 4, versos 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma, lembra? A alma, sede das vontades, da emoção e do intelecto. E do espírito, aquele que é perfeito e pertence a Deus. E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, Paulo, quando falou assim, prega a palavra, não era algo tão simples assim, né? Paulo estava dizendo assim, você tem que pregar a palavra, porque a verdade do Pai está nela, a verdade do Cristo está nela, ela traz a liberdade, ela traz a orientação, ela penetra no coração do homem e faz nova todas as coisas. É ela que tem o poder de transformar. Essa palavra é o nosso próprio Deus. O Cristo que desceu dos céus. O nosso pão vivo. Pregue a palavra. Pregue a palavra, Timóteo. Pregue a palavra. Não fala de você, não. Não fala das notícias, não. Pregue a palavra. Porque a palavra faz toda a diferença. É a palavra. E aí quando nós vamos lá para Marcos, capítulo 13, versos 31, olha lá o que está escrito. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que está escrito na tua Bíblia e na minha, é para nosso ensino. Tudo que está escrito aqui, pode acontecer o que for. Guerras, rumores de guerras, enfermidades, assolações, problemas, situações que acontecem no cotidiano. Pode passar 1000 dias, 100 anos, 1 hora ou 1 minuto. A palavra de Deus permanecerá para sempre. E permanecerá a mesma. Então, aquele Deus abençoador, que se apresentou para Abraão, aquele Deus abençoador, que a Gabriela Rocha cantou e agora a Nath cantou, que se mostrou na sarça,
e falou, e a sarça não se consumiu, é o mesmo que está hoje aqui. É o mesmo que está hoje aqui. É o mesmo que está hoje aqui. É o mesmo. É o mesmo. Então pregue a palavra. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Olha lá. 119, 160. A tua palavra é a verdade. Desde o princípio, a cada um dos juízos da tua justiça, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. A palavra de Deus é a verdade. Por isso eu tenho que pregar, anunciar a palavra, que é a verdade, que não muda, que é apta para discernir as intenções do coração do homem. Esta palavra, olha que diz Salmo 119, 105. Essa palavra, olha também o que ela é. Olha só, ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela é direção. Ela é direção. Quem prega a palavra, quem estuda a palavra, quem aprende da palavra, sabe para onde vai. Tem uma direção, porque a palavra, que é a verdade, não deixa ninguém no vácuo, não deixa ninguém sem direção. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é a verdade. Pode passar 1000 anos, a palavra permanece a mesma. Então aquele Deus abençoador, lá da vida de Abraão, lá em Adão, em Noé, é o mesmo Deus que está hoje aqui. Aquele Deus que nos ensinava e nos exortava e dizia assim, olha, não faça isso. Ele continua dizendo a mesma coisa hoje. O que era pecado ontem, continua sendo hoje. O que era certo ontem, continua sendo certo hoje. A palavra de Deus não mudou. Nós mudamos. As circunstâncias do mundo, as aflições do mundo, né, o mundo moderno, a pós-modernidade trouxe várias coisas para nós, ruins, mas a palavra de Deus não mudou. Sexo antes do casamento era pecado, continua sendo hoje, mesmo que todos os adolescentes do planeta façam. Então você tem que saber, se você fizer, você está em pecado, está errado. Porque Deus é santo, e Ele deseja que eu e você sejamos santos, como Ele é. Como Ele é. Então, Ele começou a conversar com Timóteo, falou, Timóteo, prega a palavra. Agora eu quero fazer uma pergunta, você só vai refletir. É possível que alguém pregue a palavra sem conhecer? Não. Eu não consigo. Como que eu prego a palavra sem ter meditado nela? É possível? Então aqui, ó, dentro desse pregue a palavra, Paulo não estava falando só assim para ele, ó, pega o microfone, vai lá na igreja, pega um pergaminho e lê lá que está tudo certo. Era isso que ele estava falando? Não, Paulo estava falando para Timóteo, ó, pregue a palavra. Embutido nisso estava o quê? Ó? Viva a palavra, estude a palavra, medita nela de dia e de noite, passa a verdade, a minha verdade, para o povo, ensina. Coloque em Josué, Bia, capítulo 1, no 9, coloca o 9. Olha que lindo, Josué 1:9.
Josué 1:9, você já vai entender. Josué 1:9, olha que lindo, é bem famoso esse versículo, acho que todos vocês conhecem. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lindão, né? Não é lindão? Todo mundo gosta do verso 9, não gosta? Vamos voltar no 6. Volta no 6, Bia. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que te jurei aos seus pais, que lhe daria. 7. Não somente esforça-te, tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele estava falando assim, ó, prega a palavra. Quem estava falando aqui com Josué? Quem estava falando? Deus, o Senhor, estava falando com Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É para fazer conforme algumas coisas que estão escritas? Poucas coisas que estão escritas? Só o que eu quero e me interessa que está escrito? Nesse versículo eu acredito, nesse não, então eu posso fazer assim? Eu posso eleger um Deus para mim? Deus estava falando isso? Elege um Deus para você que eu vou te abençoar. Era isso? Elege um Deus para você que eu vou te abençoar. Faz o que você quiser, porque na verdade todo mundo tem que ser feliz. Era Deus falando, Deus estava falando isso? O que o Senhor estava falando aqui, ó? Tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Nele quem? No livro desta lei. Na palavra. Porque então, ó, aí vai chegar o 9. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem condição? Tem uma condição para prosperar e ser bem-sucedido no caminho? Tem ou não tem? Qual é a condição? Conhecer o quê? A palavra. Meditar na palavra. Não se desviar da palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda. Então, quando Paulo estava dando esse conselho para Timóteo, pregue a palavra, Paulo estava dizendo tudo isso aqui para ele. Paulo estava falando, ó, medita aí, mano. Medita na palavra. Não se desvia, não. Não olha para as circunstâncias, não olha para a aflição. Não olha para o cotidiano. Não olha para os gregos, não olha para os romanos, não olha para aqueles que são sacerdotes, magos, feiticeiros, não olha para eles, não. Olha para a palavra. Medita nela, de dia e de noite. Porque se você fizer isso, então eu vou te fazer prosperar. Aí vem o versículo de Josué que todo mundo gosta. Não te mandei eu? Esforça-te. Tem de bom ânimo, né? Mas existe uma condição. Eu preciso conhecer a palavra. E não somente em conhecer, eu preciso prosseguir em conhecer a palavra. Eu preciso ser cheio dela. Não basta ler somente um versículo e falar, uau, que lindo. Não basta ser somente ouvinte, eu tenho que ser praticante. Tiago 1:22 fala isso. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra. Ela tem que fazer diferença na sua vida, na minha vida. Por isso que o Senhor nos exorta, porque ela vai ser lâmpada,
ela vai ser direção para mim, quando eu tiver esse ouvido afinado para meditar, para meditar, para meditar. E aí eu vou começar a perceber, meu Deus, obrigada, o Senhor é bom, a sua palavra é grandiosa, a sua palavra é tremenda, a sua palavra me constrange, a sua palavra me modifica, a sua palavra faz com que eu olhe para mim e deseje ser diferente, e deseje ser melhor, e deseja crescer. É a sua palavra. Então, quando Paulo olhou para Timóteo e falou, Timóteo, prega a palavra, ele estava falando tudo isso para Timóteo. Ele estava falando, mano, ó, você viveu anos comigo, eu te ensinei, você sabe das viagens que eu fiz, as igrejas que eu implantei, você conhece. Paulo, ele era um homem extremamente culto, né? A Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande estudioso da Bíblia, da Torá. E Paulo, ele era um profundo conhecedor da palavra. Ele era um profundo conhecedor. Por isso que quando ele tem um encontro com Jesus, lá no livro de Atos, a Bíblia diz que ele se retira e fica um tempo digerindo aquele encontro. Os teólogos dizem que foi mais ou menos uns 14 anos. Que ele ficou pensando em tudo aquilo que ele havia aprendido de Jesus naquele encontro, e em tudo aquilo que ele conhecia da palavra. E o Senhor, quando terminou de alinhar o entendimento de Paulo, através da palavra, do conhecimento de quem ele era, então, o Senhor falou, agora vai e prega a palavra. E aí hoje nós temos mais da metade do Novo Testamento escrito por Paulo. Mais da metade. Não é tremendo? É incrível, maravilhoso o que o Senhor faz. Mas Paulo não parou aqui. Paulo falou assim, olha, prega a palavra, mas você pregue a palavra insistentemente. Pregue. Porque sempre tem aquele que não ouve. Mas prega com vontade mesmo. É como o pastor Denis acabou de falar. O mover é do Espírito, mas quem convida é você. Então assim, ó, prega a palavra insistentemente. Prega, convida, faz a sua parte. Insista. Na tradução da NVI diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O que quer dizer esse esteja preparado no original, né? No original ele dá uma ideia de que você deve estar sempre pronto para servir. Você deve estar firmemente ali como uma posição de soldado, esperando o Rei da Glória que irá voltar. Então, você deve estar sempre numa posição ou numa condição de urgência. Pensando assim, eu estou preparado, eu vou pregar, porque ó, o reino dele está vindo. Ele está voltando, ele está chegando. É urgente que eu pregue insistentemente. Em todo o tempo todo. A tempo e fora de tempo. Tendo o momento ali preparado, como para mim nessa noite, né? Para mim é fácil aqui nessa noite, né? Não deu o microfone para mim.
Então, assim, é fácil a gente pregar a palavra aqui. Mas e quando sai daqui? E lá na escola? E lá no trabalho? E na rua? Pregue a palavra. Esteja preparado em todo o tempo. É urgente. É urgente que você pregue a palavra. E aí ele continua e fala assim, ó. Repreenda, corrija e exorte. Na tradução da Bíblia Viva, diz assim, ó. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e a fora de tempo, quando for conveniente ou quando não for. Corrija e repreenda o povo assim que eles precisarem e os estimule a fazer o bem. Mas na NVI, ele fala assim, ó, repreende, corrige e exorta. O que ele está falando aqui, ó? Que independente daquilo que você sente, independente daquilo que você pensa, você tem que entender, é sobre você? É? Nada é sobre você, é tudo sobre Ele. Sabe o compromisso que Deus tem aqui nessa noite? Não é com a minha palavra, não é com o que sai da minha boca, é com o que sai da palavra dEle, e não da minha boca. É o que sai daqui. Essa é a palavra. E é importante que eu conheça também para que eu não seja enganado. Essa é a palavra. O compromisso de Deus é com esta palavra. Eu preciso conhecer. Eu preciso entender que esta palavra está escrita aqui para que traga para mim repreensão, correção, exortação. Porque a palavra de Deus, ela confronta, ela alinha, ela direciona, ela faz você parar e pensar. E aquele que é santo se santifica mais. E aquele que é limpo se limpa mais. É isso que a palavra de Deus diz. E a gente vai se alinhando. E a gente vai se alinhando. Porque nada do que está escrito aqui é sobre mim ou sobre você. O nosso Deus, Ele é infinitamente misericordioso. E aí, quando nós entendemos isso, e buscamos a presença dEle, Ele fala assim, não se preocupa não, você está buscando o meu reino, a minha justiça, eu vou dar tudo. Eu vou dar só o tênis, só, sei lá, o emprego, só vai passar de ano ou vai no Hopi Hari? Não, eu vou dar tudo. Porque eu não sou Deus só de um tênis novo. Eu sou Deus de tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Eu sou o Deus que dá saúde. Eu sou o Deus que dá prosperidade. Eu sou o Deus que faço justiça. Eu sou o Deus que amo. Eu sou o pai para aquele filho. Eu sou o Deus soberano. Eu sou o que sou. Eu sou o alfa e o ômega, o eterno. Eu sou o que você precisa, na hora que você precisa. Por isso eu posso te dar tudo. Para Deus existe algo impossível? Sim ou não? Não, né? Mas a gente ora para Deus curar o câncer, mas não ora para Ele curar a gripe. Não é? Porque para a gripe tem dipirona. Não é? Então a gente ora para Ele curar o câncer, mas a gripe não, porque será que é impossível para Deus? Amém? Então o Senhor fala assim, repreenda, corrige, Paulo, né? Repreenda, corrige e exorte. Independente dos seus sentimentos e independente da situação ou das circunstâncias que estejam acontecendo ao seu redor. É a
palavra que deve ser anunciada. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Coloca lá, Bia, 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Em quem? Na palavra. 1 Pedro 3,15, Bia. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor, seu Deus, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, desculpa. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja sempre preparado, independente da circunstância. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, olha lá. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha quem é você, filho amado do Senhor, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então prega a palavra, anuncia o reino, confia nele, se entrega para ele. Ele tem todo o poder. Ele pode. Ele pode. E aí, na Bíblia Viva, fala assim: estimule, né? Corrija, repreenda e estimule a fazer o bem. E esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Na NVI fala, repreenda, corrige e exorte com toda paciência e doutrina. Mas na Bíblia Viva ele traz um adendo. Ele fala assim, no comentário, né? Esteja em todo tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. A palavra é alimento para mim e para você. A palavra é alimento. Quando nós conseguimos fazer, né, uma ligação, um link, e entendemos que a palavra, aqui, Paulo se refere aqui, não é tão somente o grafo, né? Não é tão somente o escrito, que é extremamente importante, mas que essa palavra é o próprio Jesus, a quem ele se refere. A gente consegue linkar e consegue observar e entender aquilo que João traz lá no capítulo 1, verso 1, dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, Paulo, quando está falando, Timóteo, prega a palavra, corrige, exorta, estimula esse povo. Ele estava falando, olha, conheça o livro desta lei. Aqui está a verdade, medita nele de dia e de noite, porque ele vai trazer direção para você. Mas não esqueça, sabe quem é a palavra? O próprio Cristo. Seja imitador de Cristo, como eu sou. Como eu sou. Leve Cristo às pessoas e os alimente pacientemente. Você precisa de alimento? Sim ou não? A pergunta é simples. Vocês precisam de alimento? Sim, certo? A Bíblia diz que o Senhor Jesus se apresenta para nós como nosso alimento. João capítulo 6, verso 48 diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou.
Os pais de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão do céu, que dá a vida eterna a todo aquele que comer. E eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer desse pão viverá eternamente. Minha carne é esse pão, entregue a todos para salvar a humanidade. Então, crente, nesta noite, entenda, pregue a palavra, mas não faça de qualquer jeito, não. Lembra da orientação que o Senhor deu para Josué? Medita na palavra de dia e de noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e prega. E prega. Prega com conhecimento. Prega, abre o versículo e fala, não, mas a palavra de Deus diz isso. Prega. No livro de Timóteo, também fala assim, também dá esse conselho. Seja um obreiro bom, né? Daquele que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Conheça o grafo, conheça a lei, conheça os princípios. Pregue a palavra, mas também entenda que essa palavra, ela é viva e eficaz, porque ela é o nosso próprio Deus. Ele é nossa palavra. Jesus é a nossa palavra. Se alimente dele. Olhe para ele. Não olhe para mim, não. Se você olhar para mim, você vai achar um monte de falha. Talvez nessa ministração você já tenha achado algumas. É verdade, né? Talvez você já tenha achado algumas. Não olha para mim, não. Olha para ele. Ele é o nosso soberano Senhor. Olha para ele. Viva por ele e através dele. Atos 10, 28, coloca aí. Estou finalizando. Atos 10, 28. Vamos ver se é esse. Vamos ver se eu não errei. Atos 10, 28. Eu errei. Eu quero o versículo, não lembro se era esse. Aqui, acho que está escrito aqui. Quer que nós nos movamos, nós existimos sempre pela palavra. Acho que não é o 10, 28. Eu não vou achar agora, irmãos. Deixa eu ver. 10, 28, 10. Quer que... 16? 17, 28. Põe lá. 17, 28. Vamos ver se é esse. Isto! Obrigada. Não, 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. É por ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É somente por ele. É somente através dele. É somente através dele. E a última orientação que eu quero te dar nessa noite está em Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Lê lá. Para quê? Para pregar. Ele me ungiu para pregar. Olha lá o Paulão falando para Timóteo. Ô Timóteo, prega a palavra. Paulo estava falando alguma coisa nova? Não, porque lá em Isaías 61:1, o Senhor já falou para mim e para você, ó, eu te ungi para pregar a palavra. Para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e dar abertura de prisão aos presos. Por isso eu não tenho que olhar se
qual é o tempo, qual é a circunstância, se é favorável ou se não é favorável. Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que conhecer a palavra e pregar a palavra. Sabe por quê? Para finalizar, olha só o que Paulo diz para Timóteo, a partir do verso 3, 4:3. Por que, Timóteo, você tem que fazer isso? Porque o Senhor te ungiu para, porque o povo tem que conhecer quem é o Cristo, e porque se você não fizer, ou se eu não fizermos, se a gente não fizer, a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela se cumpre. Amém? E olha o que está escrito no verso 3. Olha, ele falando para Timóteo: pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Então Paulo está falando aqui, vai ser facinho, facinho. Não, né? Suporta as aflições. Faz o trabalho de um bom evangelista. Cumpre cabalmente, integralmente o teu ministério. Então, prega a palavra, porque os dias são maus, e a modernidade, a pós-modernidade vindo aí, tem feito com que jovens e adolescentes, a cada dia digam assim: não, mas o importante é ser feliz. E começa a se envolver em um monte de mentiras, dando ouvido a fábulas e elegendo um Deus que não existe. E quando você fala a verdade para alguns, eles simplesmente não falam mais com você. Por quê? Porque eles não querem ouvir a verdade. Mas eu e você, a gente tem que fazer o quê? O que a gente tem que fazer? Ficar olhando essa situação e está tudo bem? Não, o mundo é assim mesmo. Fazer o quê? É isso que a gente tem que fazer? O que Paulo falou para Timóteo fazer? O que Paulo falou para Timóteo fazer? Pregue a palavra. Pregue a palavra. A tempo, fora de tempo, pregue a palavra. O mover é do Espírito, mas como o pastor Denis disse, o convite é seu. O convite é seu. Pregue a palavra. Insista. Invista com paciência. Seja paciente, pregue a palavra, ore. Jejue, pregue a palavra, não desista. Insista, insista, insista. Medita no livro dessa lei. É gostoso quando a gente ouve o presente que Deus dá para Josué, né? No capítulo 1, no verso 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, tal. Mas quando você volta um pouquinho, que Deus fala assim, ó, medita no livro desta lei. Não se dizia nem para a esquerda, nem para a direita. Tinha uma condição, não tinha? Então prega a palavra. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Faça a vontade do Senhor o tempo todo, em todo o tempo, porque Ele é bom. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você, porque Deus tem colocado no meu coração, na verdade, essa semana, eu tive a oportunidade de conversar. Todo mundo aqui sabe que eu sou professora, orientadora.
Então eu tive a oportunidade de conversar e encorajar alguns adolescentes. E o que me chamou a atenção nestes alguns adolescentes que eu atendi, né, nessa semana, primeiro foi a condição que chegaram, de extrema tristeza, ansiedade, achando que não tinham nenhum valor, com a autoestima lá na sola do pé, para todos que eu atendi, e não foram poucos. Essa semana, eu fiz a mesma pergunta. Eu falei assim, vamos fazer um exercício agora. Eu quero fazer um exercício com você. Fala para mim 3 qualidades que você tem. Nenhum, nem menino e nem menina, nenhum conseguiu falar uma qualidade que tinha. 3 deles começaram a chorar e falou assim, mas eu não sirvo para nada. Uma olhou para mim e falou, mas eu não sou suficiente. A minha mãe me abandonou. Se a minha mãe me abandonou, quanto mais os outros, eu não sirvo. E aí você pode estar pensando, né? Como que eu vou praticar a palavra como Tiago nos exorta, sede praticantes e não somente ouvintes? Como que eu vou pregar essa palavra se eu não consigo nem sequer receber o amor de Deus em mim? Se eu não consigo entender o quanto Ele me ama e o quão eu sou especial para Ele, eu não consigo olhar para mim e enxergar em mim habilidades e dons que o Senhor deu. Como que eu vou pregar? Eu não tenho condição. Essa é a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração, para que eu dissesse a você que Ele cuida de você e que a palavra que você vai anunciar é a dele e não a sua. É a dele. Então pregue a palavra. Pregue a palavra. A segunda coisa que eu observei nesses atendimentos foi a extrema, mas extrema mesmo, timidez, dificuldade para falar, dificuldade para expressar aquilo que sentia. E Deus não te deu esse espírito. Pastor orou no começo, Deus não te deu este espírito de medo, de timidez, mas de ousadia, de equilíbrio, para que você possa pregar a palavra com autoridade, com poder. A palavra é dele, mas ele usa a sua voz. A sua voz. Pregue a palavra. E eu quero que nessa oração, você pode orar comigo, você pode ajoelhar, se você quiser. Se você quiser vir na frente, você pode. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, você pode. Mas, realmente, eu quero que você ore ao Senhor. E que você permita que o Senhor sonde o seu coração. E verdadeiramente ver se em você há algum caminho mau. O que tem impedido você de pregar a palavra? Será que é isso que eu acabei de falar aqui, que eu atendi com outros adolescentes? Será que é a timidez? Ou será que é a baixa autoestima? Aquele pensamento de que
eu não sou amado, eu não faço a diferença, eu não sou importante, como é que eu vou pregar? Deus não te deu isto. O nosso Senhor é bom. Ele te ama com amor eterno. Ele te ama com amor eterno. Amém? Então, se você quiser vir aqui para frente, você vem. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se quiser levantar a mão, você levanta. Você está livre. Mas eu não quero que ninguém olhe para o lado, que ninguém dê risada. Agora é o seu momento com o Senhor. É o seu momento com o Senhor. É o seu particular com o Senhor. Amém? Não se permita ser roubado. Amém? Vamos orar. Senhor de graça, nós estamos aqui, nesta noite, recebemos do Senhor a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, e entregamos diante de Ti os nossos corações, Pai. Colocamos o nosso pensamento, colocamos, Deus, as nossas vidas diante do Seu altar. Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau. Senhor, em nome de Jesus, vem agora sobre estes adolescentes, Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor nos ungiu para pregar a Tua palavra, para dar liberdade ao cativo, para anunciar as boas novas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor que sonda os corações, Pai, vá de encontro aos Teus filhos agora, porque nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus, toda a intimidação do inferno, todo o levante do inferno sobre a mente. Eu sei, Senhor, que existem adolescentes aqui, nesta noite, Pai, nesta noite, que não se sentem, Senhor, amados. Ah, Senhor, vá de encontro agora, toque agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, toque agora em cada coração, Pai, porque o Senhor é Deus que nos ama com amor eterno. O Senhor é Deus que olha para nós e que ouve as nossas orações e que permanece com os braços estendidos. O Senhor nos ama. Então, Espírito Santo, vá sondando a cada coração, vá derramando de graça, de favor, que o toque do Senhor possa vir sobre cada um, para que possam entender que são filhos do Altíssimo, nação santa, sacerdócio real, que são filhos do Senhor, amados do Senhor. Todo ataque sobre a mente, querendo causar depressão, ansiedade, querendo desestimular, desencorajar, dizendo que eles não são importantes, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toque em cada coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, move-se em cada coração. Nós repreendemos todo o ataque sobre a mente, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de timidez, Pai. Ah, Senhor, todo espírito de timidez, Senhor, se move no meio dos Teus filhos. Dá para cada um de nós um espírito de ousadia, de autoridade, para que nós possamos pregar a Tua palavra em todo tempo, o tempo todo, porque o Senhor é bom, é a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama da Tua graça e do Teu favor, Pai, sobre nós, em nome de Jesus, amém. Ó, espera um pouquinho, eu vou fazer, eu não tenho o hábito, vocês sabem que eu não tenho esse hábito,
de chamar ninguém para frente. Eu não tenho. Às vezes eu entrego a ministração, o pastor Denis é movido, o Titi, para chamar as pessoas. Eu não tenho esse hábito. Mas o Senhor me incomodou muito. E eu sei que tem alguém aqui que precisa receber esse abraço do Pai. Que precisa receber esse abraço do Pai. Eu só vou chamar uma vez. E eu não quero que você fique olhando para o lado falando assim, será que é comigo? É com você. Se você pensou isso, é com você. Então, eu só vou chamar uma vez. Enquanto eles estiverem cantando o hino, você vai vir para receber a oração. Você vai vencer. Eu estou pedindo para você vir e existe um propósito. Deus pode te curar no seu lugar? Pode. Deus pode trazer a liberdade no seu lugar? Pode. Mas hoje, Ele quer te ensinar a se mover no reino. Ele quer que você entenda que você precisa se mover e pregar. Então você vai ter que sair do seu lugar. Você vai ter que sair do seu lugar. Então, enquanto eles louvam, você faz a sua oração e vem para o altar. Para que hoje você seja liberto desse pensamento que tem te aprisionado e impedido de pregar a palavra que você tem aprendido neste lugar. Amém? Durante o louvor você pode sair do seu lugar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Que entregou seu filho. Deus, Diga. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus está aqui para curar as nossas feridas. Deus